A gente está abordando esse trimestre sobre os atributos de Deus. Essa vez nós vamos falar sobre a bondade de Deus, a bondade do nosso Deus. Tem um versículo no livro de Salmos, capítulo 23, o versículo 6, que diz que bondade e misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias da minha vida. Esse versículo fala que a bondade de Deus e a misericórdia seguirão o salmista, também nos seguirão por todos os dias da nossa vida, amém? E a gente partiria logo para a questão da definição. Uma definição, vamos dizer assim, teológica, é claro. E aqui temos uma definição dada pelo teólogo Charles Ruding, que diz assim: bondade, no sentido bíblico do termo, inclui benevolência, amor, misericórdia e graça. Por benevolência entendemos a disposição para promover a fidelidade. Todas as criaturas vulneráveis são objeto dessa benevolência. O amor inclui complacência, desejo e deleite, e os seres racionais são o objeto do amor. A misericórdia é a bondade exercida para com os miseráveis e inclui pena, compaixão, clemência, gentileza, a graça e o amor exercido para alguém que não o merece. Todos esses elementos da bondade existem em Deus, sem medida e sem fim. Neles são infinitos, eternos e imutáveis. Então, é uma definição que é bastante abrangente em relação à bondade de Deus. E o contrário, que a gente, no outro momento, na outra quinta-feira passada, obrigado, a gente falou da ira de Deus, né? Que não é um tema tão atraente, porém necessário, é bíblico, está na palavra de Deus. Da mesma forma, mas a bondade de Deus é ensinada de maneira abundante nas Escrituras Sagradas. A bondade de Deus, logo quando falamos de bondade de Deus, algumas pessoas fazem uma pergunta: se Ele é bom, por que Ele permite coisas ruins acontecer? Mas não entendemos, amados, de forma geral não entendemos que a queda do homem trouxe consequências graves. Deus poderia extinguir, matar a todos aqueles que pecam diante dele. Porém, Deus tem como que suportado cada um dos pecadores. Lá em Tiago, capítulo 2, versículo 13, Tiago, capítulo 2, versículo 13, diz assim: porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa no juízo. Nós, como seres humanos, como pecadores que somos, merecemos o juízo de Deus logo imediato, logo de maneira instantânea. Porém, Deus tem sido complacente, Deus tem sido misericordioso, Deus tem como que sido longânimo para conosco. Quando vemos Paulo falando sobre essa questão da bondade de Deus, que muitas vezes nós
desprezamos, lá em Romanos capítulo 2, versículo 4, o apóstolo Paulo diz assim: cadê, meu Deus do céu? Perdão. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Romanos capítulo 2, versículo 4, diz que nós, os homens, desprezamos a bondade de Deus. Essa palavra desprezar diz respeito a menosprezo, grosseiramente, o valor, a importância de algo. É falha em dar o valor, o verdadeiro valor, o que as pessoas menosprezam, a riqueza da sua bondade. Os homens desprezam a riqueza da bondade de Deus, todos os benefícios de Deus. De maneira geral, Deus é bondoso para com toda a sua criação. Nós vemos isso quando o Senhor diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 45, que Deus traz chuva e sol sobre maus e bons. De outra forma, como dizendo assim, Deus que provê todas as coisas. As chuvas que vêm e que rega as plantações, trazendo assim alimento em abundância para os homens, para a humanidade. A importância desses fenômenos da natureza é importante para a sobrevivência. O calor, o sol que nasce, o calor que vem para aquecer, e assim também gerando também em nossos dias energia. Então Deus faz com que esses astros, o astro no sentido do sol e a ação da natureza da chuva, venha trazer benefícios à humanidade, revelando assim, de forma geral, a bondade de Deus, é aquilo que a teologia chama de graça comum. E aí, amados, o homem às vezes menospreza ou despreza a bondade de Deus, quando não consegue ver a bondade de Deus, e às vezes perguntando, por que se Deus é bom, por que tanta coisa acontecendo, e esquecemos que o problema que está aí, toda essa consequência é devido ao pecado. O pecado trouxe consequências sérias à humanidade, e o fato de Deus ainda suportar os homens é bondade, é longanimidade, é paciência, como diz os textos bíblicos. Lá em Jonas, por exemplo, capítulo 4, versículo 2, Jonas 2, 4, versículo 2 diz: pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande benignidade, e que te arrepende do mal. Nós conhecemos essa passagem, e Jonas, ele revela que ele não queria ir para a cidade de Nínive, porque sabia que Deus iria se arrepender. Claro que eu já expliquei essa questão do arrependimento de Deus. Se arrependeria do mal, no sentido do juízo que Deus ia trazer sobre a cidade de Nínive, porque o povo se arrependeu. Deus se arrependeu, contrapartida porque os homens se arrependem. E aí, amados, diante disso, Jonas ele vai ser enfático. Ele vai dizer assim: pois sabia que Deus é compassivo, que que o Senhor é misericordioso. E aí, amados, a compaixão de Deus, o amor de Deus é a causa de nós não vermos o homem pecar e instantaneamente ele ser consumido, porque o que os homens merecem realmente é o juízo de Deus, a punição de Deus, porque os homens são pecadores, os homens são maus, a sua natureza é inclinada sempre contra o próprio Deus. E o fato de Deus suportar, de Deus dar um tempo, de Deus, como diz lá em 2 Pedro capítulo 3, versículo 9 e 10, quando diz: o Senhor é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, o dia do Senhor. Nosso bom Deus é paciente, mas apenas está, de certa forma, dando um tempo também. Então, amados,
A bondade de Deus é vista na benevolência, na paciência, naquilo que recebemos de bom, como diz em Tiago, capítulo 1, versículo 17, quando diz: devemos reconhecer a humildade, humildemente, que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai. O salmista, no Salmo 103, o versículo do 1 ao 5 vai dizer: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como da águia. Então, a nossa parte é percebermos a bondade de Deus, como Deus tem sido misericordioso, como Deus tem sido provedor, como Deus tem nos socorrido em muitas situações, em muitos momentos, que tudo que recebemos de bom, que tudo que vem a nós de suprimento, de benefício, como diz Tiago, como diz o Salmo aqui, é da parte de Deus. Deus tem sido misericordioso, Deus tem sido compassivo. Nós somos alvo, como diz a definição, não merecemos a bondade e a misericórdia dele, mas Deus é misericordioso e compassivo. Diante disso, a gente faz, aqui a gente vai trazer a expressão suprema da bondade de Deus. Quando é que vemos a expressão suprema da bondade de Deus? E aí os teólogos são concordes em dizer: no ato sacrificial de Cristo, o fato de Cristo ter morrido por nós, a morte de Cristo na cruz, demonstra a bondade de Deus, como nenhum outro acontecimento o fez na história. Na verdade, ela é a expressão suprema da bondade de Deus. Nós olhando, examinando, lendo os evangelhos, e vai ver que o Filho de Deus, que Jesus Cristo, o Rei de todas as coisas, enfrenta a zombaria. Lá em João, capítulo 1, versículo 1, vai dizer que Pilatos, o governador romano da Judéia, ele manda açoitar Jesus. Jesus, ele passa por um procedimento, quando você examina os evangelhos, quando você vê a história de um crucificado, de alguém que era condenado à crucificação, era algo terrível. Alguém que era como Cristo, que foi chicoteado, que ficou com a carne rasgada, com órgãos internos expostos. A zombaria de carregar a cruz, e já fraco, não poder carregar, e um soldado pega ali um homem chamado Cirineu e obriga a levar a cruz, mas antes de ser crucificado ainda zombam dele. E não é qualquer homem, é Jesus de Nazaré, é o nosso Salvador, é o nosso Senhor, que foi menosprezado, zombado, e ali ele suporta a cruz. A cruz, amados, era algo terrível. A cruz era algo tão cruel, tão desumano, que depois foi abolido. Essa pena não era aplicada sobre o romano, por ser tão cruel, por ser tão desumano, por ser algo terrível. Cristo foi colocado no madeiro, e ali no madeiro, ele foi cravado. Imagine, cravos atravessando as mãos, o pulso, atravessando os seus pés. Ele foi, amado, crucificado, ele foi zombado. E aí se levanta: por que o meu Senhor, o teu Senhor, nosso Senhor, suportou tudo isso? E aí, amados, a resposta é uma só: foi por amor, foi bondade de Deus. Porque Ele fez isso? Por que Deus fez isso? Porque Deus permitiu que seu próprio Filho morresse na cruz. Paulo explica e diz: aquele que não poupou seu próprio Filho,
antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Romanos capítulo 8, versículo 32. Em sua condenação à morte, Cristo tomou o nosso lugar, como diz Isaías, no capítulo 53, versículo 16, de 5 a 6, quando diz: ele foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um de nós desviado pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Paulo ainda em 2 Coríntios 5, 21 vai dizer: aquele que não conheceu o pecado, o Pai o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Com isso, amados, a expressão suprema do amor de Deus, da bondade de Deus, nós vemos na pessoa de Jesus. A morte de Cristo é uma demonstração como Deus é. Paulo disse: Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Então, na cruz, o sacrifício de Cristo é a expressão dessa bondade. Quando se perguntarem, quando nós fomos indagados como igreja, como evangélicos que somos, onde é que está a bondade de Deus? Você vai apontar para a cruz. É para a cruz que a igreja aponta, porque na cruz, amados, nós vemos a expressão máxima do amor de Deus, a expressão suprema da bondade de Deus, pelo fato do Filho de Deus ser entregue na mão dos pecadores, ser zombado, ser crucificado. É a cruz que revela, é o clímax máximo da bondade do amor de Deus para com os homens. E lembrando, sendo enfático, nós não merecemos o amor de Deus, nós somos imerecedores, mas que o homem, pelo milésimo de segundo, vem se achar que ele é bom, que ele é bondoso e merece algo de Deus. Isso é algo enganoso. Não merecemos nada de Deus. Então isso vamos dizer assim, como que potencializa aquilo que ele fez na cruz, porque a cruz revela a bondade de Deus, pelo fato que o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, morreu por mim, morreu por você, morreu pela sua igreja, e foi só por amor. Não merecíamos nada. Então a cruz é a expressão máxima da bondade de Deus. Quando, amados, chega ao nosso conhecimento tal verdade, isso deve gerar em nós, em segundo lugar também, a confiança no Senhor. Em Romanos capítulo 8, o famoso texto que é um cântico, quando ali o Paulo enaltece, diz que somos mais do que vencedores. No capítulo 8, versículo 35 vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, o perigo ou a espada. E aí, amados, entenda que aqui não é o meu amor por Cristo, não é meu amor por Deus. Aqui está dizendo que o amor de Cristo não vai nos separar da tribulação, em meio às tribulações. Entenda que não é porque estamos passando por tribulação, não é porque estamos passando por momentos angustiantes, isso queira de alguma forma dizer que Deus não nos ama, que Deus não nos ama, que Deus não está aplicando a sua bondade, não. Ele expressou sua bondade na cruz, Ele tem expressado sua bondade ainda, nos salvando desse mundo mal. Ele tem expressado sua bondade de acordo com a sua perfeita vontade, que é boa, perfeita e agradável. Em tudo, amado, nós podemos debruçar sobre as Escrituras e ver
que a bondade de Deus, o amor de Deus, deve gerar em nós confiança nele, porque o apóstolo Paulo, mais do que ninguém, passou por circunstâncias difíceis, passou por tribulação, passou por perigos, como diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 24, em diante, quando diz: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite, menos um. Foi 3 vezes fustigado com vara, uma vez apredejado em naufrágio, 3 vezes uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornada, muitas vezes em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalho, em fadigas, em vigília, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Tudo isso, amado, ele passou, Paulo passou, pois especifica aflições e pôde levar a questionar a bondade de Deus, mas ele não despreza. E diz que ele continua confiando em Deus. Não, amados, não é porque a gente está passando por luta, por dificuldade, isso anula de alguma forma a bondade e o amor de Deus, não, porque é isso que o texto diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Será perseguição? Será fome? Todas essas situações, de maneira nenhuma, deve ser um questionamento à bondade ou ao amor de Deus por nós. Não, Deus nos ama. Deus nos ama com um amor, amados, que não pode ser medido, um amor que não pode ser expresso, no sentido de avaliarmos esse amor. O amor dele é maior daquilo que possamos comparar ou medir ou querer descrever. Não, Deus nos ama. E aí a gente vai ver que essas tribulações jamais romperam os laços de amor de Cristo por Paulo. Semelhantemente, nenhuma adversidade poderá separá-lo do amor de Cristo. Paulo também falou de angústia. É o termo grego aqui que se refere a uma expressão interna. E significa literalmente como algo estreito. Ele retrata alguém que está preso num espaço estreito, ou encercado, sem saída. Passei por momentos angustiantes, algo que diz o texto aqui, que Paulo passou, mas ele vai dizer também em 1 Coríntios 10, 13, que juntamente com as lutas, com esses momentos, Deus também vai dar capacidade para ele suportar esses momentos. Então, amados, as aflições, as angústias, tudo isso, Paulo vai dizer: eu passei, mas nada disso me separa do amor de Cristo. Ele vai dizer: Deus me continua amando, Cristo me continua me amando da mesma forma. Não são essas coisas que vai dizer de uma certa forma se Deus ama ou não ama. Não, é um grande não. Deus continua nos amando, Deus continua bondoso, Deus continua da mesma forma, inalterável, e Ele é infinito em amor, Ele é infinito em bondade, Ele é grande em misericórdia, como diz aqui na carta de Efésios capítulo 2, versículo quando vai dizer: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, Deus continua amando da mesma forma. E talvez por isso que ele vai dizer aqui em Efésios capítulo 3, versículo 18 e 19, que ele ora, capítulo 3, versículo 18 vai dizer: podestes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda plenitude de Deus. Então, ele vai dizer, para que possamos compreender esse amor, e ele vai dar aqui dimensões,
largura, comprimento, altura, profundidade, quando fala do amor de Deus para conosco. O texto aqui não é de admirar que Paulo tenha orado por nós, os crentes, para que compreendêssemos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. O qual abrangente é o amor de Deus, abrangente o suficiente para reconciliar judeus e gentios, como diz aqui no capítulo 2, versículo 13, que Deus reuniu duas raças que era quase impossível, praticamente impossível ser reunida, se não fosse pela ação da cruz, pelo poder da cruz, que era unir um judeu e um gentio, dizendo assim: nós somos um só, um em Cristo Jesus. E aí, amados, esse amor que é abrangente, que une povos diferentes, também podemos dizer o quão duradouro é o amor de Deus, duradouro o suficiente para se estender desde a eternidade. Como diz no primeiro capítulo, o versículo 4, quando diz que como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Então, amados, esse amor também, ele é abrangente e vai à eternidade. O amor do Senhor é duradouro, é suficiente para estender de eternidade a eternidade. O quão profundo é o amor de Deus, profundo o suficiente para nos alcançar quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Efésios 2, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andasse segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Esse amor é profundo, porque alcança cada um de nós, como somos pecadores. A queda do homem foi uma queda total. O homem se separa de Deus, ele vai para longe de Deus, impossível de ser reconciliado com Deus pelas obras dos homens. Porém, esse amor é profundo e nos alcança em nosso estado miserável, nos vivificou, nos deu vida, como diz em outra tradução, estando mortos em nossos delitos e pecado. Também, amados, esse amor que é profundo também, que é suficiente para nos alcançar. O quão elevado é o amor de Deus, elevado o suficiente para nos alçar até os céus e nos fazer assentar em lugares celestiais, como diz o versículo 6 do capítulo 2, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, nos trouxe a presença de Deus, estamos na presença do Pai, nos ares, na presença, na sua própria presença. Com isso, amados, nós vemos que a largura desse amor, que alcança qualquer um, seu comprimento vai à eternidade, sua profundidade chega ao abismo do pecado, sua altura que nos leva à presença de Deus e nos assenta em seu trono. Essas são o amor e a bondade que devemos conhecer e sobre as quais devemos edificar nossa vida. Somos alvo desse amor, nós que não merecemos o amor e a bondade dele, fomos alcançados. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós te louvamos, porque fomos alcançados, ó Deus, pela tua bondade. Foi a tua bondade, Deus da glória, foi o seu amor,
Foi, ó Deus, esse amor que não pode ser medido. Ó Deus da glória, que nos trouxe para junto de Ti, nos reunindo, Deus da glória, de um mundo de perdição, para viver uma nova vida para Ti. Nós Te louvamos pela Tua bondade, ó Deus, e nada vai nos separar do Teu amor, nada vai nos separar, ó Deus, da Tua misericórdia, do Teu amor, ó Deus, que não pode ser, ó Deus, medido, nem expressado, nem entendido, por tão profundo, ó Deus, e grande é esse amor ser. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, e que possamos, Deus da glória, não menosprezar, desprezar, ó Deus, mas possamos entender a profundidade desse amor, pois merecemos, Deus da glória, sermos julgados, merecemos ser, ó Deus, mortos, ó Deus, por causa da nossa natureza, mas aprove a Ti nos agraciar, aprove a Ti, ó Deus, nos abençoar, mesmo diante da humanidade má e perversa. O Senhor tem sido, Deus da glória, compassivo, longânimo, e que possamos, Deus da glória, dizer a esse mundo que a maior expressão do Teu amor está na cruz do Calvário. Ó Deus, no nome de Jesus, todos dizem, Deus abençoe nossos irmãos que estão aqui, os que estão em casa, em nome de Jesus.